Isaías 49, versículo 15 e 16. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Quando nós falamos nessa palavra, que Deus fala aqui, ele faz um comparativo, ele traz à mente sobre a questão de Israel. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus faz uma promessa para Israel. E era uma grande promessa. Eu queria que você acompanhasse. Não feche o teu livro aí, não. Deixa nessa passagem, ali no versículo 8, Deus faz uma promessa linda, maravilhosa, para Israel, que diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei. É o versículo 8, tá? Do mesmo capítulo. No tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam, e eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagens em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de águas. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canções, ó monte, pois o Senhor consola o seu povo e terão compaixão de seus afligidos. Olha que promessa linda que Deus faz para Israel. Deus usa o servo dele, profeta Isaías, para passar essa mensagem a Israel, explicando: olha, pode ter certeza, é tempo de restauração nas nossas vidas. É tempo de restauração para Israel, é tempo de levantar Israel, é tempo de preparar Israel para receber grandes coisas. Porque nosso Deus é grande, nosso Deus não é pequeno. Deus pensa grande. E tudo que Ele faz para nós é de grandiosidade. Aí o que acontece? Mas aí no versículo 14, o que acontece? Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Israel põe uma dúvida em relação a essa promessa. Ele chega para Deus e fala: olha, mas o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. O salmista ele fala assim: olha, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ou, em outra tradução, como posso retribuir a Deus tudo aquilo que Ele tem me dado? Porque não é pouco, é muito. Eu começo a contar desde o dia em que eu nasci até hoje. Meu Deus, eu estou vivo. Eu estou em pé. Eu tenho forças para caminhar até o dia de hoje. Deus tem me sustentado. Tem faltado alguma coisa na tua casa, amado? Deus tem sido fiel. Deus não deixa o povo dele perecer. Não deixa. E o salmista fica então preocupado: meu Deus, diante de tudo isso que eu vivi, o que é que eu posso dar
a Deus. Eu estou tão preocupado em dar um presente para minha mãe. Eu estou tão preocupado em almoçar com a minha mãe. Eu estou tão preocupado. E Deus, ele fala aqui na palavra dele, olha, haverá mãe que possa esquecer de seu bebê, embora ela possa esquecê-lo. E nós vemos que muitas das vezes, muitas mães têm esquecido seus bebês. Muitas mães, inclusive, têm assassinado seus bebês. Mas aí Deus deixa lá bem claro, ela pode esquecer, mas eu não me esquecerei de você. E ele ainda deixa mais claro, ó, quer saber por quê? Porque você está gravado na palma das minhas mãos. Você é meu, é propriedade minha. Você foi gravado aqui. Jonas não tinha entendido isso. Jonas queria fazer o que ele bem queria. E Deus falou, olha, Jonas, mas você não pode, você é meu. Você é propriedade minha, exclusiva minha. Mas eu quero ir para lá, mas eu não quero. Eu quero que você venha para cá. Ouve a minha voz uma vez, Jonas. Entenda, Jonas. Mas muitas das vezes, não, mas eu preciso fazer isso, mas eu tenho que fazer. E Deus fala, olha, mas olha, o que eu tenho preparado para você é muito melhor. Se você ouvir a minha voz, pode ter certeza, e com toda a mansidão, e com toda a calma, e com todo o amor, como a Bíblia sempre fala, e a Bíblia relata que é uma história de amor, de um Deus misericordioso e amoroso com uma nação impiedosa, uma nação terrível. Mas aquele Deus tinha amor por ela. E não somos muito diferentes. Nós somos os Israel dos dias atuais. Fazemos tudo ao nosso bel prazer, tudo à nossa vontade. Dificilmente consultamos a Deus naquilo que devemos fazer. Fazemos, simplesmente. E depois culpamos o próprio Deus pelas consequências daquilo que nós fizemos. E ele nos avisou. Olha, não é por aí, não é por aí. O salmista fica nesse dilema e ele pergunta, o que darei eu para a mãe das mães? Aquele que é pai, é mãe. Em Atos dos Apóstolos, havia um homem chamado Estevão. E ele foi levantado diácono na época. Esse homem, ele dava testemunho poderoso. Onde ele passava, era só um diácono. Ele não era apóstolo, ele não era missionário, ele não era pastor, ele não era presbítero. Não, ele era um diácono. Incomodava Israel. Incomodava os reis, incomodava o clero, incomodava todos aqueles daquela época, os fariseus, todos aqueles, porque ele dava testemunho da verdade. E aquele homem foi levado ao sinédrio, foi levado para um julgamento deles, né? Porque o julgamento justo, ele seria absorvido, mas era um julgamento preparado para a morte daquele homem. E aquele homem assim mesmo, naquele julgamento, quando falaram, negue esse teu Deus, ele falou, não, eu vou começar a história desde o início, lá, desde os primórdios, e eu vou falar para você do Deus que eu sirvo, e do Deus que é poderoso. E começou a falar, e a testemunhar de Deus, e das maravilhas de Deus, e tudo aquilo que Deus fez na vida dele, e que iria fazer ainda na vida daquele povo. E aí os homens cheios de ira, ele está condenado a ser apedrejado em praça pública. E naquele momento, a Bíblia diz que ele foi carregado para a praça pública. E quando ele foi colocado, começaram a tirar as pedras nele. A Bíblia diz que naquela hora em que ele começou a ser apedrejado, ele olhou para o céu e viu o Filho do Homem de pé, olhando para ele. Olha a visão, que tremendo.
Jesus estava ao lado do Pai, com aquele amor de mãe, falando: Senhor, olha o nosso filho, olha o teu servo. Naquele momento, Jesus estava de pé. Ele não estava sentado. A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai. Mas naquele momento ele se levantou. Porque era um filho dele que estava ali. E o amor de Deus por nós é infinito. E ele foi resgatado naquele momento. E foi recebido na glória. Sabe por quê? Que é melhor para Deus a morte do justo do que de um pecador. Porque Deus sabe para onde o justo vai. E Deus sabe também para onde o pecador iria. Ele vai até a última instância, para que você entre no caminho certo, para que você não erre o alvo e você possa encontrar com Ele lá na glória. É isso que Deus quer fazer com você. Amor infinito. Não tem preço. O que darei eu por todos os benefícios que esse Deus tem feito até hoje pela minha vida? Você já parou para pensar? O que você pode dar? Fica essa pergunta no ar para você essa noite. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.